Questão 8, leia. A conversa corre alegre. Ciro dos Anjos. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Carlos Drummond de Andrade. Bem, os adjetivos grifados nos versos acima classificam-se respectivamente. Ele te deu a dica ainda em como predicativo de quê? A questão podia ser mais difícil se ele não dissesse que se tratava de um predicativo. Ele poderia ter complicado a tua vida 1000 vezes mais. Foi bonzinho, tá? Vamos lá. O que é que corre alegre? A conversa é o sujeito ou o objeto do verbo correr? É o sujeito, então é predicativo do sujeito. Quem aprendeu novas palavras? Eu, sujeito oculto, eu aprendi novas palavras. Eu tornei o quê? Outras é objeto direto. O que? Mais belas. Então, belas se refere às outras palavras que foram tornadas por mim, né? Mais belas. Então, mais belas aí, predicativo do objeto. Sempre lembrando que o predicativo do objeto é uma qualidade atribuída pelo sujeito. Eu sempre falo isso e vocês sempre se esquecem. O predicativo do objeto é uma característica que o sujeito atribui ao objeto direto. O sujeito, no caso do Drummond aqui, né, tornou outras palavras o quê? Mais belas. O sujeito fez com que as outras palavras se tornassem o quê? Mais belas. Então, as palavras, entre aspas, não nasceram belas. Elas não eram belas. O sujeito as tornou belas. Tornou as palavras belas. As tornou, esse é pronome oblíquo. As tornou belas. Tá legal? Então, predicativo do objeto. A gente aqui viu, eu comentei na questão anterior, questão de Roma e Cartago, apareceram algumas das funções sintáticas que o substantivo pode assumir. O substantivo ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, objeto indireto, ele pode ser complemento nominal, ele pode ser agente da passiva, pode ser um aposto, pode ser um vocativo. Então o substantivo ele pode exercer diversas funções sintáticas. Já o adjetivo, que é o foco aqui da questão 8, o adjetivo, via de regra, ele exerce só duas funções sintáticas. Ou ele é adjunto adnominal, que é a função, como diria o saudoso doutor Enéas, a função precípua do adjetivo, a função clássica, principal do adjetivo, adjunto adnominal, ou, eventualmente, ele pode ser predicativo, ou do sujeito ou do objeto. Então, por exemplo, você viu na tua frente um adjetivo, você não vai marcar que ele é sujeito, não vai marcar que ele é objeto direto, não vai marcar que ele é complemento nominal, não vai marcar que ele é aposto, não vai marcar que ele é vocativo, não vai marcar que ele é adjunto adverbial, você vai marcar que ele é adjunto adnominal ou predicativo. Se houver verbo de ligação, então é predicativo descarado, né? Enfim, repare que esse predicado aqui, ele é um predicado chamado verbo nominal. A IAR gosta de cobrar questões sobre predicados. Predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele tem um verbo de ação, que é o corre,
e um predicativo assim mesmo. O predicativo, em geral, ele surge com verbos de ligação, não é isso? A sala está vazia. Está, verbo de ligação, vazia é o predicativo do sujeito. Em geral, o predicado nominal, né, é aquele formado pelo verbo de ligação e o predicativo. Só que o predicativo ele pode ocorrer mesmo se o verbo não for de ligação, que é o caso ali. Correr não é um verbo de ligação, é um verbo de ação. Então nós temos aqui o que eles chamam de predicado verbo nominal. Ok? Beleza? Aqui você também tem uma figura de linguagem, né, que é a prosopopeia ou personificação, já que você está dizendo que a conversa está o quê? Correndo, e a conversa literalmente não pode correr. Está atribuindo à conversa uma característica típica de uma pessoa, de um ser humano ou de animais, certo? Então tá aí alguns comentários sobre a número 8, tá bom? Vamos ver a 9. Isso aí sempre cai, né? Pronome, questão de pronome sempre cai. Leia. Eu vou pausar o vídeo, vou deixar vocês tentarem fazer sozinhos. Claro, já tem a resposta, mas entender por que a resposta é a letra A, daqui a pouco a gente comenta. Bem, essa questão é clássica, tradicional. Ela já apareceu umas 700 vezes em prova, que é o velho dilema. Você vai usar o ou o lhe. O lhe só pode ser usado como objeto indireto, né? Então o primeiro está errado, porque quem tortura, tortura alguém, né? Um verbo transitivo direto. Fulano torturou Beltrano, não é isso? Então aqui não pode ser usado o lhe, tem que ser usado o, tá? Um sentimento, sujeito, torturava o Ernesto, torturava o. Beleza? Tranquilidade aí? Espero que vocês tenham acertado. Esse o aqui, ele é pronome oblíquo, tá? Ele substitui o Ernesto. Um adeus definitivo não tornaria o Ernesto menos sofredor. Tá? Esse o é pronome oblíquo. A mesma coisa também esse ozinho aqui, ó, pronome oblíquo. Ele precisava resolver seu drama intenso que consumia o Ernesto no cotidiano, que o consumia, tá? Lembrando que o que é palavra atrativa, o que puxa o para perto dele. Lembrando aí da colocação pronominal. O não aqui, ó, puxa o para perto dele, tá? Então, lembrando aí de outros temas do edital. 10. Eita! Quantas orações subordinadas substantivas estão contidas no texto acima? Essa não apareceu a resposta e eu não vou mostrar agora. Vocês que vão tentar fazer aí sozinhos, daqui a pouco a gente vê. Oração subordinada substantiva. Em geral, ela vem introduzida por uma conjunção integrante. Em geral, ela vem introduzida pelo que. E o que pode ser trocado por isso. Lembra disso? Lembra? Trocou o que por isso, então ele é conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada substantiva. Vê aí com calma, não é uma questão fácil, evidentemente. Daqui a pouco você me responde. Bem, vamos ver se vocês acertaram. 1, 2, 3. Isso aí, a maioria respondeu 3. Ana estava muito frustrada consigo mesma. É uma oração absoluta, um período simples, ok? Ela
a qual se achava a mulher mais forte para vencer as adversidades. Essa é uma oração adjetiva explicativa, né? Vem entre vírgulas e vem introduzida por um pronome relativo. Esse quezinho aqui não é conjunção integrante, ele é pronome relativo. Então, repare, como a oração adjetiva, ela em tese pode ser retirada sem prejuízo. Ela que se achava a mulher mais forte para vencer as adversidades, vírgula, percebeu, blá, 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 blá. Se eu tiro essa oração, fica ela percebeu, blá, 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 blá. Fez falta? Não. Por isso que a oração adjetiva sempre é um adjunto adnominal, em tese dispensável, em tese podendo ser retirado, tá? Então vamos lá. Ela percebeu o quê? Isso, que não tinha preparo para aquela. Essa é a primeira oração subordinada na função de objeto direto, né? Ela percebeu isso. Tá. O que mais? Ela nunca teve dúvida. Ela nunca teve dúvida de quê? Disso. Dúvida é verbo? Dúvida é verbo? Não. Dúvida é um substantivo. Então é uma oração na função de complemento nominal. Mas a verdade era essa. A verdade era essa. Que ela precisava de uma solução que verbo de ligação era, né? Então, uma oração na função de predicativo do sujeito. A verdade era essa. Show de bola? Show de bola, né? Gente, tem que analisar aí, tem que ver. Quem esqueceu, vai lá no site, lá no YouTube, vê tudo de novo. Tem zilhões de vídeos meus sobre isso, tá? Tem 100 frases dessa. 137 orações subordinadas. Substantivas, são 137. Vai lá que você vai achar. Essa aqui já foi fácil. Essa já foi mais fácil. Pausa aí o vídeo. Tenta explicar por que a letra B não tem sujeito. Bem, a 11 é fácil, né? O haver indicando o tempo decorrido não tem sujeito e fica no singular, né? O fazer também, fazia 5 anos, havia 5 anos. Então o haver e o fazer indicando o tempo decorrido não tem sujeito e ficam no singular. Vamos lá. Aqui na letra A nós temos uma espécie de generalização. O verbo viver aqui é intransitivo, né? Esse ser é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito aqui é indeterminado. Ainda se vivia num mundo de incertezas. Quem vivia num mundo de incerteza? As pessoas em geral. É uma espécie de generalização. O verbo viver é intransitivo, então ele não aceita a voz passiva. Esse Czinho aqui é índice de indeterminação do sujeito. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Quem é que era o tipo do sujeito inexistente? Meu professor de análise sintática, sujeito simples. Tinha-se posto de joelhos, com as mãos estendidas, parecia implorar piedade. É um sujeito oculto, né? Ele ou ela, enfim, fulano, fulana, tinha-se posto de joelhos, sujeito oculto, tá? O verbo está na terceira pessoa do singular. Se tivesse na terceira do plural,
aí sim seria sujeito determinado, tá bom? Show de bola. Próximo vídeo a gente continua.